Bom dia, boa tarde, amados em Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Jonas Azevedo, a partir de Moçambique, o país que fica no sudoeste da África Austral. Queridos irmãos, dia de hoje, o nosso vídeo dia de hoje vai sendo uma história desde a minha nascença até agora. Vou poder vos contar como passei a minha vida, né? E fiquem ligados aí, vamos aí, meus amigos. Queridos irmãos, estou aqui hoje agradecendo, não só contando da minha história, como passei até chegando hoje em dia, como eu sou, né? E vou poder vos contar, e aqui já terminei a minha 12ª. E eu vou contar quando eu estava na primeira classe, segunda, terceira e quarta, até quarta classe. Eu na escola ia descalço, né? Sem sapato. E foi assim, chuva como não, eu ia na escola, não faltava não. E quando eu estava na quarta classe, ia eu ser dispensado para a quinta classe. E eu na altura eu neguei porque eu era antes de ter aquela consciência, né? E eu neguei ser dispensado da quarta até quinta classe. E quando eu passei de classe até quinta classe, e na quinta classe, quando fui dispensado ao exame, não fiz exame. Me dispensaram para a sexta classe. E quando eu estava na sexta classe, eu me lembro bem, e sempre não tínhamos condições condignas e não ia na escola com sapato não. E tinha uma pasta de sacola de saco e que eu estava a pôr os meus livros e meus cadernos. E quando foi em 2014, quando eu estava na 7ª classe, e não só, e eu não desisti não. Quando em 2015 eu já estava frequentando a 8ª classe aqui em Moçambique, né? E os meus parentes que estavam me ajudando, infelizmente a minha mãe perdeu a vida em 2004. E em 2016, quando eu estava na 9ª classe e frequentei sem problema e não tinha aquelas condições condignas, porque eu tinha só o pai, né? Ela não tinha mãe. E em 2017, quando o meu pai perdeu a vida, foi no mês de maio, quando ele perdeu a vida, eu estava na 10ª classe. E quando ele perdeu a vida, me deixou quando eu estava no meio do ano, que era no mês de maio. Daí, gente, quando o pai perdeu a vida, eu não tinha condições de querer voltar mais à escola. Mas apareceu uma pessoa de boa fé, e que foi uma professora que me ajudou até terminando a minha 10ª classe. Estava me ajudando desde o mês de maio até no final do ano. Me ajudou e graças a Deus, quando eu fiz a 10ª classe, também não chumbei não, passei de classe para a 11ª. E 11ª, e aqui onde estamos, não tem o ensino de 11ª, né? Para encontrar a 11ª era só na cidade, uma distância de 30 quilômetros. E no ano seguinte, que foi em 2018, e eu não tinha aquelas condições de querer voltar mais à escola, mas a mesma pessoa fez todo o esforço de emprestar a matrícula para eu estudar, né? E aquela senhora, na verdade, e quando matriculou a 11ª, e ela me chamou para eu poder ficar com ela. E na verdade, quando ela me chamou, eu falei que eu trabalhar não quero, mas sim ajudar os serviços de casa posso.
e para eu terminar a minha classe, né? Que foi a 11ª e 12ª. E aquela pessoa foi a pessoa de Deus também que entendeu a nossa situação e foi ela que nos levou até lá. E quando chegamos lá em casa dela, só a gente ficava lá, né? Era eu e meu irmão. E a gente ficava lá, só ajudava somente os serviços de casa, como buscar água e lavando as louças, né? E cozinhando, né? E a gente ia de noite. E daí, de dia, a gente só fazia o trabalho de casa, de noite, quando a gente ia na escola estudando. E na verdade, foi no mês também de março, quando apareceu uma outra pessoa e foi um policial que disse que eu gostei de você. E como nós éramos dois, que éramos irmãos, eu e meu irmão, e ficava na mesma casa, e quando apareceu aquela pessoa, e tinha que falar que estava à procura da pessoa para poder ficar com ele. E eu disse, eu não tenho problema. O importante é só eu frequentando a minha classe, não que não importa eu receber ter um subsídio, não quero não. É só me ajudando nas provas e testes que se fazia na escola e me ajudando em comprar alguns materiais da escola. E aquele senhor disse, não tem problema. E o compromisso dele era para a pessoa poder trabalhar. Eu disse, não quero, porque eu sou da família pobre, não posso querendo em dinheiro, né? Querer em subsídio, enquanto eu do outro lado a estudar. E na verdade eu não aceitei não em ter subsídio. E aquele senhor entendeu. Eu fiquei com ele até eu terminar a minha 11ª. E quando eu fiz a minha 11ª, tinha que regressar mais em casa, né? E quando eu comemorei Natal aqui em casa com a família, e não consegui mais. E aquele senhor saiu, foi viver mais na capital de Maputo. E quando eu estava onde? Estava aqui em casa. E daí apareceu mais, veio mais aquela senhora que sempre nos ajudava do princípio e me levou, tinha que me levar mais e me matricular na minha décima. E quando eu terminei a minha 12ª, não tinha mais condições de querer ir à faculdade. E daí eu agradeci àquela família e eu regressei em casa. E estava ficando aqui em casa. Não tinha condições de querer ir na faculdade. Daí fiquei aqui em casa. 2019 que foi que eu concluí a minha 12ª. Em 2020 estava aqui em casa, 2021 aqui em casa, 2022 aqui em casa, 23 aqui em casa, esse 2024 aqui em casa. E não fui na faculdade porque na família não temos condições, porque os parentes todos acabaram de perder este ano, em 2024. E eu fiquei aqui em casa. E foi no mês de... Isso foi no ano passado, né? Quando o meu irmão, meu irmão mais novo, quando ele abriu o seu canal no YouTube, e ele fazia os vídeos, publicava os vídeos no YouTube. E ele antes de ter noção de saber o que se tratava durante nos vídeos dele. E daí em 2023, 22, sim, em 2024 no princípio, ele estava continuando com os vídeos dele. Daí houve uma pessoa de boa fé que ele foi filmar um senhor, e aquele senhor que foi um povo do Brasil que tem que ajudar aquele senhor, e ele tinha que comprar uma cesta básica para dar àquele senhor, né? E eu sempre, quando eu via a situação dessa, eu acompanhava o meu irmão
porque eu já tinha aquela noção, mas não tinha o sonho de criar o meu canal no YouTube, não tinha esse sonho. E estava vendo o meu irmão, eu andando com o meu irmão, ajudando a ele, a entregando algumas cestas básicas. Daí ele começava a fazendo live, né? Fazia live nas noites e fazia nos domingos de noite, que eram às 21 horas, fazia às 21 horas sempre. A gente, quando ia dormir, ele fazia nos domingos às 21 horas.